Bom dia, pessoal. De acordo com o combinado, tá? Nós iremos gravar esse vídeo comentando alguns exercícios das últimas atividades deixadas no curso, tá? Pelo professor Gelson. Aqui nós vamos dar algumas dicas e resolver alguns exercícios também. Mais precisamente das seções 4.3, 6.3, 7.2, 7.3 e 7.5. Nos próximos vídeos, talvez a gente comente alguns outros exercícios de outras sessões, tá? Então, vamos lá, tá? Bem, pessoal, na seção 4.3, acredito que nós já tínhamos conversado um pouco sobre esses exercícios exatamente ele segue basicamente o mesmo padrão da seção 4.2, 4.1, tá? Então, basicamente, você pega a maior potência, coloca em evidência, tá? E você pretende obter expressões do tipo, né? 1 sobre n, ou então um p sobre n, tá? Porque uma vez quando n tende para infinito, tá? Esses caras aí vão tender para zero todo o tempo. Então, a gente procurando desta forma, por exemplo, a questão A, lá, o item A, né, da questão 1, tá? Da seção 4.3. Ele pede para você calcular esse limite. Aí você observa que se você colocar o n em evidência, né? Para você voltar para 2n, multiplica por 2. Para você voltar para menos 3, multiplica por menos 3 sobre n. Porque uma vez quando você multiplicar aqui, o n cancela com n e fica simplesmente menos 3. Tá? E a mesma coisa você faz embaixo. Coloca o n em evidência. Tá? E você pode cancelar esse n com esse n. E aí você reescreveu o limite desta maneira. Onde você sabe que uma vez que n tende para mais infinito, esses caras estão indo para zero, certo? Logo, ficaria simplesmente o limite de 2 sobre 1, que é uma constante, tá? Ou seja, 2 sobre 1 é ela mesmo que dá 2. Então, é simples assim, tá? Só fez mesmo para vocês comentar. Esse exercício aqui, pessoal, ele é um pouquinho interessante, tá? Por quê? Observe que o exercício, a letra E lá, observe que eu vou primeiramente analisar esse cara aqui, tá? Esse cara aqui poderia quebrar esse limite na soma de 2, tá? Somando esse limite, tá? Limite de menos 1 elevado a n sobre n, quando n vai para infinito, mais o limite de 2, tá? O limite de 2, quando n vai para mais infinito, que a gente já sabe que vai dar 2, porque é uma constante, tá? Então, eu vou tentar analisar esse limite, pessoal. Observe inicialmente que menos 1 elevado a n, bem, isso daqui vai ser 1 ou menos 1, tá? Quando vai se diferenciar? Vai diferenciar nos seguintes casos, por exemplo, vai ser 1 se o n é par, tá? Porque menos 1 elevado a 1 cara par significaria que eu estaria multiplicando menos 1 por ele mesmo, um número par de vezes, significaria que o sinal daria positivo. Logo, daria 1, tá? Então, e vai ser menos 1 se o n é ímpar. Então, o que está dizendo para mim, pessoal? Por exemplo, se essa função aqui, né, uma f de x, por exemplo, dada por 1 se n é par, dada dessa maneira, tá? E f de n, na verdade, né? f de n. Então, 1 se n é par, menos 1 se ela é ímpar, tá? Então, a imagem dessa função aqui, ela é um conjunto limitado, ou seja, ela vai estar contida nesse... Vai ser igual, na verdade, vai nem estar contida, vai ser igual, porque ela só assume 1 ou menos 1. Então, a imagem dessa função, ela é limitada, certo? Limitada por 1, pelo módulo de 1, por exemplo. Perfeito. Logo, pessoal, como eu posso enxergar esse limite aqui? Ó? O limite de menos 1 sobre n, eu posso escrever ele como se fosse produto de duas coisas, tá? O limite de menos 1 elevado a n vezes 1 sobre n. E aí, o que eu tenho, pessoal? Eu sei que esse limite aqui é limitado, tá? É limitado pela construção que eu fiz em cima. E esse daqui vai para zero. E aí, eu uso aquele teorema lá, né? Que uma vez que você tem o limite entre duas funções, onde uma está indo para zero e a outra limitada, tá? Pode ser função, pode ser sequência, não importa muito isso aí, tá? Isso é a mesma coisa. Então, uma limitada, a outra vai para zero. Então, o resultado desse limite dá zero. E logo, por conseguinte, né?
como você pode quebrar esse limite aqui na soma de duas, você conclui que esse limite aqui é o limite desse, dá 0, mais o limite desse dá 2. Então, o resultado desse limite dá 2, tá? Ainda desse tópico, pessoal, o item I lá é uma coisa mais geral, assim, né? Ele pede para calcular o limite desse somatório aqui, limite de n indo para o infinito, tá? Quando k varia de 0 a n, de tk, mas o n está indo para o infinito. No fundo, você tem a série, né? Você tem uma série t elevado a um expoente k, onde esse t ele é um número que está entre 0 e 1, tá? É o número da forma, né? 1 sobre p, por exemplo, tá? Ok, pessoal. Então, ó, inicialmente, pessoal, eu vou tentar encontrar, eu só vou escrever quem é a soma parcial dessa série, ou seja, quem é esses caras aqui, tá? Perfeito, ó. Sn, que é essa soma aqui de 0 até n, é a soma desse cara aqui, que varia de 0 até tk. Estou dizendo isso, tá? Ou seja, se você for abrir essa soma aqui, isso aqui é quem, pessoal? Quando k é 0, T0. Quando k é 1, T1. Então, você vai somando, né? T1, T2, T3, T3, T elevado a 3, mais reticência até o Tn, tá? E quem seria, pessoal? Eu posso pegar essa expressão aqui, né? Sn é isso. Eu poderia multiplicar por T, né? Em ambos os lados. Multiplicando por T, pessoal, o que ficaria? Ó? Tsn é quem? Ó? Ficaria isso vezes T, tá? Então, o T ia meio que distribuir aqui. Ficaria T vezes T0. Aí você conserva a base, né? Ficaria soma os expoentes. T, aqui é 1, 1 mais 0, 1. Então, o que vai acontecer, na verdade, é que cada termo desse daqui avança uma potência, né? Avança uma a mais. Então, por exemplo, T vezes T0, T. T vezes T1, T2, tá? Quando você multiplicar. Então, quando eu multiplicar por T aqui, o Sn, eu tenho que Tsn vai ser T mais T quadrado, mais T ao cubo, mais reticência, mais T elevado a n mais 1. Certo? Perfeito. E aí, o que eu vou fazer agora? De posse dessas duas informações, eu vou tentar estudar essa diferença aqui. Sn menos Tsn, tá? Quem é Sn menos Tsn, pessoal? Ó, Sn menos Tsn, como? Sn é isso daqui, repito, tá? T0 mais T, mais T2, mais T3, mais reticência, mais Tn. Menos Tsn, quem é? Tá aqui, ó. É T, T2 mais reticência, Tn mais Tn mais 1, tá? Aí você observa, pessoal, que, por exemplo, olha, T menos T, cancela. T2, T3, com certeza o próximo vem aqui seria T3, ia cancelar. Vai cancelando todos os termos. Tn, aqui, ó, Tn, cancela. E quem sobra simplesmente, pessoal? Sobra simplesmente T0 mais Tn mais 1. Só que T0 é 1, tá? Então, quer dizer, menos aqui. T0 menos Tn mais 1. Só que T0 é 1, né? T elevado a 1, 0 é 1. Então, fica 1 menos Tn mais 1. Aí, ó, você observa ainda aqui que você pode colocar o Sn em evidência, tá? Então, por aqui eu posso colocar Sn em evidência, fica 1 menos T, tá? Ó, distribuindo, fica Sn menos Tsn, tá? Perfeito. Como eu quero saber quem é esse Sn, tá? Eu tenho que Sn, em verdade, é 1 menos Tn mais 1, dividido por 1 menos T, tá? Perfeito. Então, pessoal, eu posso escrever isso aqui ainda separando, né? Posso separar aqui. Fica 1 sobre 1 menos T, menos Tn mais 1, 1 menos T. Eu posso separar essas duas frações. Ok, eu já sei uma expressão geral aqui para a soma, o termo das somas parciais aqui até n, tá? Então, perfeito. Então, quando eu for escrever, calcular esse limite, cara, de k, de n tendendo ao infinito, da somatória de k variando de 0 a n de tk, esse limite é o limite de Sn, tá? A gente já viu a forma como eu escrevi. Só que o Sn pode ser escrito dessa forma, então eu quebro entre esses dois limites. Aí você observa que o primeiro limite aqui, ele não depende de n. Então, é como se isso aqui fosse uma constante, tá? 1 sobre 1 menos t é constante. Então,
O resultado desse limite é ele mesmo. E aqui, pessoal, o que você tem? Note que o que está embaixo não zera, tá? Porque aqui não tem tendência em N nenhum. E aqui você tem um número que está entre 0 e 1 elevado a uma potência muito grande, tá? Então, note que esse número é, por exemplo, da forma 1 sobre 10, tá? 1 sobre 2, tá? Então, você observa que quando eu passo uma potência, eu faço N tender para o infinito, ou seja, esse cara aqui é muito grande, o denominador cresce muito mais que o numerador. Na verdade, o numerador não cresce, né? O denominador que cresce muito, tá? Então, por exemplo, imagine que fosse 1 sobre 10, esse n fosse 10, então ficaria 1 sobre 10 elevado a 10. É um número muito grande, então você sabe que isso aqui está indo para zero, tá? Então, Tn mais 1 está indo para zero, tá? Logo, Tn mais 1 sobre isso daqui está indo para zero. Esse limite aqui vai para zero quando o n tende para mais infinito, e isso pelo fato de que o t está entre 0 e 1, tá? Não poderia concluir isso se o t não tivesse entre 0 e 1, tá? Se o t fosse maior de que 1, isso aqui ia para o infinito, tá? Perfeito. E mais esse limite aqui vai para zero. Então, o resultado desse limite que a gente estava procurando é 1 sobre 1 menos t. Então, ó, o limite de n tendendo ao infinito dessa soma é 1 sobre 1 menos t. E note que isso aqui vale para qualquer t entre 0 e 1. E aí, você fazendo uso disso, por exemplo, você resolveria várias questões anteriores que o pensamento é análogo, tá? Para resolver questões anteriores dessa lista. Perfeito! Agora a gente vai começar aqui, iniciar a nossa sessão 6.3, tá? A nossa sessão 6.3 vou até mostrar aqui para vocês, tá? Seção 6.3. Bem, seção 6.3, basicamente, ela é voltada para o estudo, né, desse limite especial aqui, né? Esse limite especial aqui, limite de x tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre x. Ou seja, na verdade, pessoal, isso aqui vocês podem entender como se fosse qualquer coisa da forma 1 sobre o inverso dele, por exemplo. Você tem, observe que aqui você tem o x, aqui você tem o inverso de x. Poderia ser o contrário. Poderia ter x aqui, aqui o inverso de x. Tá? É só umas formas, umas coisas assim que a gente vai meio que fazendo, usando a definição e fazendo mudança de variável, a gente consegue provar essas coisas. E observe também que, por esse exemplo aqui, ó, não importa se o x tende a mais infinito ou menos infinito, tá? Esse limite aqui ainda continua sendo o número e, tá? Esse é um limite muito famoso. E pode ser assim também, tá? Ó, 1 mais h sobre 1 sobre h, fazendo aquelas mudanças de variável. Aqui muda a tendência, tá? Mas a ideia é a mesma, tá? Mas a ideia é a mesma, porque quando você for fazer uma mudança de variável nesse limite, aí você vai ver que vai mudar a tendência, tá? Mas tem várias ramificações desse limite, tá? Esses limites aqui, no caso, né, são limites até meio complicadinhos de resolver, mas dá para fazer usando essas definições aí, esses resultados, tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui eu trouxe a letra D para fazer, que é um limite que fala que limite de x tendendo a mais infinito de 1 mais 2 sobre x elevado a x mais 1, tá? Inicialmente, pessoal, eu peço para você anotar o seguinte, ó. Quem é esse termo aqui do limite, tá? Ou seja, esse termo aqui, 1 mais 2 sobre x mais 1, eu posso escrever ele como se fosse como? Ou seja, eu posso escrever ele conservando a base, né? Aqui tem 1, né? Mesma base, a conservar a base e somar os expoentes. Então, eu posso escrever ele como se fosse 1 mais 2 sobre x elevado a x vezes 1 mais 2 sobre x elevado a 1, certo? Aí, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou distribuir aqui todo esse limite para 1 e vou distribuir toda essa expressão para isso. É como se eu estivesse considerando essa expressão toda aqui como um A e aqui um A mais B, tá? Um B e esses caras aqui C. Então, eu tenho que o A, quando eu distribuir aqui, fica AB mais AC, tá? Onde o B é esse, o C é esse, o A é tudo isso aqui. Então, distribuindo aqui, eu tenho 1 mais 2 sobre x elevado a x, porque é esse vezes 1. E 2 sobre x vezes esse.
2 sobre x vezes esse. Tá. Portanto, pessoal, o que eu vou ter? Quando eu passar o limite aqui, né? Passando o limite nesse lado, é passar o limite nesse lado. E aí eu já uso a soma do limite, tá? O limite da soma é a soma dos limites, já distribuí aqui. Perfeito. Então, o que eu teria que estudar, pessoal? Teria que estudar, na verdade, aqui eu poderia usar o produto dos limites, tá? Aqui. Mas o que eu preciso estudar é esse limite, que por sinal é a resolução da questão A, tá? Desse exercício aí. Então, eu já vou resolver ela aqui no meio junto, tá? Então, como é que eu vou resolver esse limite aqui, pessoal? Eu vou fazer uma mudança de variável. Note que o limite que a gente pretende usar, né? Aquele limite, né? De, por exemplo, x tendendo ao infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, tá? Então, aqui eu quero que apareça uma coisa do tipo 1 sobre alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou fazer uma mudança de variável, tipo 1 sobre h igual a 2 sobre x. Desse 2 que está me atrapalhando aqui, tá? Então, eu vou fazer 1 sobre h igual a 2 sobre x, tá? E fazendo essa mudança de variável, você observa aqui, ó, multiplicando meio pelos extremos, você tem que o x, né, vai ser igual a 2h, certo? X é igual a 2h. E aí, ó, quando o x tende para mais infinito, ó, o x está aumentando muito aqui, tá? Então, o h vai ficar o quê? Vai também aumentar muito, tá? Por essa relação aqui, tá? Se o x aumenta muito, poderia passar esse 2 dividindo, mas uma coisa muito grande dividido por 2 ainda continua muito grande. Então, se isso aqui aumenta muito, isso aqui também aumenta muito, o h. Então, o h também tende para o infinito, certo? Perfeito, aí eu faço a mudança de variável nesse limite, ó. Então, esse limite vai ser igual ao limite de h tendendo ao infinito, mais infinito, de 1, no lugar de 2 sobre x eu coloco 1 sobre h, que eu chamei, e aqui no lugar do x eu coloco 2h, tá? Eu acho que até um outro limite que aí está dentro embutido em algumas das questões anteriores, tá? Só que, ó, pessoal, a função potência, potência aqui no caso, né, você percebe que esse 2 aqui é uma função contínua. O que eu posso fazer isso? Esse 2 aqui meio que eu posso tirar para fora do limite, tá? Então, por exemplo, eu posso considerar simplesmente o limite de 1 mais 1 sobre h elevado a h, e isso tudo elevado a 2, tá? Isso tudo elevado a 2. E aqui eu tenho exatamente a definição do limite que a gente estava estudando, né, cara? Inicial, que é o limite de h tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre h elevado a h. Isso aqui a gente sabe que é e, tá? Então, aqui, isso daqui é e ao quadrado. Esse limite é e ao quadrado, certo? Aí você volta aqui, né? Se esse limite é e ao quadrado, aqui vai dar e ao quadrado. E aqui, pessoal, aqui você quebraria no produto entre dois limites, tá? Esse daqui é o mesmo desse, então daria i ao quadrado. Só que esse daqui, ó, quando x vai para o infinito, daria zero. Então, essa parte aqui dá zero, certo? Então, aqui você tem que esse limite que você quer estudar é i ao quadrado mais zero vezes i ao quadrado. Logo, esse limite dá i ao quadrado, certo? A letra E, pessoal, olha, esse limite aqui, limite de x tendendo a mais infinito, de x mais 2 dividido por x mais 1 elevado a x. É um limite que aparentemente não tem nada a ver com um limite desse tipo aqui, né? Por exemplo, né? Que a gente estava estudando, né? Aparentemente, né? Mas a gente faz as manipulações adequadas e enxerga. Por exemplo, observe o seguinte, que x mais 2 sobre x mais 1, eu posso colocar o x em evidência aqui, x em evidência aqui. Então, fica x, para voltar para o x1, para voltar para 2, 2 sobre x. Quando eu multiplicar aqui, né? O x cancela com o x, fica só 2. Faça a mesma coisa embaixo, coloco x em evidência, para voltar para x, 1, para voltar para 1 sobre... Para 1, 1 sobre x, porque quando eu multiplicar aqui, o x cancela com o x, fica só 1, tá? Perfeito. Fazendo isso, pessoal, a gente cancela o x, né? Cancela o x aqui, aí fica simplesmente 1 mais 2 sobre x, dividido para 1 mais 1 sobre x, tá? Assim, pessoal, quando eu levar isso aqui tudo a x, né? Que é o limite que eu estava procurando, eu teria que levar tudo isso aqui a x. Só que aí, propriedade de potência, né? Você tem A sobre B. Vou fazer bem aqui. A sobre B elevado a x, isso aqui é A elevado a x sobre B elevado a x, certo? Então, é isso que a gente faz aqui, ó. Então, quando eu levar tudo aqui a x, eu teria que levar tudo isso aqui a x. Então, calculando o limite disso e calcular o limite disso, certo? Que é igual
aí eu distribuiria esse x aqui, usando essa propriedade aqui, tá? Isso aqui é 1 mais 2 sobre x elevado a x, dividido para 1 mais 1 sobre x elevado a x, tá? E aí eu uso a propriedade de limite. O limite do quociente é o quociente dos limites, tá? Desde que eu saiba que o limite da de baixo não é zero, tá? Mas a gente sabe, certo? A gente sabe por quê. Esse limite daqui de baixo é exatamente o limite, o e, né? Ó, limite x tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Isso daqui é e, que é diferente de zero, tá? Então, isso daqui é e, e por aqui eu acabei de calcular anteriormente, tá? O limite x tendendo a infinito de 1 mais 2 sobre x elevado a x, tá? Eu acabei de calcular anteriormente, a gente viu que esse limite aqui é e ao quadrado, tá? Então, o resultado desse limite é e ao quadrado sobre e, que é igual a e, certo? Tá ok, pessoal. Então, vamos agora falar da nossa seção 7.2, tá? Bem, essa parte aqui, eu peço para você tomar cuidado, a gente está começando a falar de derivada. Inicialmente, pessoal, nessa seção 7.2, tá? A gente não tem ainda aquelas estruturas que vocês vão ver, né? A derivada de funções elementares, tá? Derivada de funções elementares. Que aí você já vai ver, por exemplo, de acordo com a cara de uma função, eu já sei quem é a derivada dela. Essa função é polinomial, então eu desço, você tem a função f de x igual a x elevado... Estou com um probleminha aqui, tá? Então, você tem a função x do tipo xn, né? Então, eu sei que a derivada dela, a gente desce o n multiplicando e subtrai 1 no expoente, tá? Mas não vão usar essas regras para essas funções, por quê, pessoal? Porque aqui, ó, na seção 7.2, ou seja, até o momento, tudo que a gente tem, se você for ver lá o vídeo, acredita, vídeo aula do professor, talvez o livro, tudo que você tem até o momento é a definição da derivada pela definição, certo? Pela definição. Então, você não pode usar essas propriedades aqui ainda, porque você ainda não estudou isso. Você vai estudar isso talvez na sessão seguinte, tá? Nas sessões seguintes. Então, pessoal, eu peço para vocês, eu estou dando uma função, tá? E eu quero que você calcule o f' de zero, ou seja, a derivada no ponto zero, certo? Então, pessoal, de acordo com a definição de derivada, olha só, eu pedi cá, linha de zero, eu coloquei, não, acho que aqui eu errei aqui, tá? Acho que é 1 aqui, tá? F' de 1, tá? A F' de 1, ela é dada de que forma, pessoal? Ela é dada pelo cálculo desse limite, tá? Acredito que o professor comentou isso com vocês, tá? Ou seja, na verdade é o limite de... O f' de p é o limite de x tendendo a 1 de f de x menos f de p sobre x menos p, tá? Então, é isso que está acontecendo aqui. No caso, eu estou fazendo p igual a 1, tá? Então, ficaria f de x menos f de 1, x menos 1. Quando x tende ao ponto p, no caso é 1. Então, eu quero calcular esse limite. Uma vez que eu sei quem é f de x... Tá aqui, ó, f de x é x quadrado mais 1. Então, no lugar do f de x, eu coloco x quadrado menos 1. E menos, não esquece, não vão se perder com esse jogo de sinal aqui, ó. É menos o f de 1. Então, é toda a expressão do f de 1, tá? Eu já vi muitas vezes a pessoa colocar o menos e esquecer de colocar esse parênteses aqui, aí acaba errando o sinal. Então, preste atenção, tá? Preste atenção. Então, ó, quem é o f de 1? É a f calculada no ponto 1. Como a função f tem a regra de x quadrado mais 1, então vai ser 1 ao quadrado mais 1, ou seja, o f de 1, quando eu passar 1 aqui, vai ser 1 ao quadrado mais 1, certo? Então, 1 ao quadrado mais 1, certo? Perfeito, dividido para x menos 1. Fazendo as contas aqui, ó, você observa... Ok, pessoal, realmente tinha um errinho aqui, tá? Como eu estava comentando com vocês. Na verdade, aqui a f de x, quando eu transpus ela para cá, eu coloquei f de x igual a x quadrado menos 1, mas é x quadrado mais 1, tá? Mais 1. E aí, ó, você percebe que esse 1 aqui cancela com esse 1 daqui, por exemplo. Então, fica x quadrado menos 1 quadrado, por exemplo. Aí, você quer calcular esse limite, tá? Limite de x tendendo a 1 de x quadrado menos 1 quadrado sobre x menos 1. Bem, isso daqui é igual ao limite de x tendendo a 1. Aí, você já sabe, né? Diferença de 2 quadrados, vocês podem escrever dessa forma. E aí, você pode cancelar, né? Aqui, x menos 1, x menos 1. Isso daqui vai dar o limite de x mais 1, que quando x tende a 1, né? Então,
Não tem problema nenhum nesse limite, basta substituir no lugar do x 1, vai ficar 1 mais 1, que dá 2, tá? Então, f' de 1 é 2, tá? E o f' de 0, pessoal, o pensamento é análogo, tá? Então, f' de 0 é o limite de f de x menos f de 0 sobre x menos 0, quando x tende a 0, tá? Ok. Que é igual, quem é o f de x? É x² mais 1. Quem é o f de 0? É 0² mais 1, tá? Então, ó, você observa que esse 1 cancela aqui esse 1 e fica simplesmente x² sobre x. E você pode simplificar, isso daqui é o limite de x quando x tende a 0, que dá 0, certo? E agora, pessoal, olha, agora eu quero calcular a fórmula geral, né, que é a f' de x. Observe, pessoal, que a gente tem duas formas de calcular esse limite, né, pela definição que elas são equivalentes. F' de x, né, f' de p, por exemplo, ele é dado pelo limite de f de x menos f de p sobre x menos p, quando x tende a p, tá? Só que a derivada também, tá? Ela pode ser dada por esse limite, né? Limite de h tendendo a 0, de f de x mais h, menos o f de x sobre h, tá? Esses dois limites, eles são equivalentes, tá? Eles são equivalentes. Basta você fazer uma mudança de variável, ok? E aí, a pergunta natural é a seguinte, quando eu vou usar esse ou esse? A resposta é simples, pessoal. Se ele te der o ponto, ou seja, eu estou te dando o ponto P, como nos dois casos que eu fiz anteriormente, falar, queria calcular a derivada no ponto 0, queria calcular a derivada no ponto 1, então usa esse limite. Se ele não te der o ponto, ou seja, a gente já está querendo uma fórmula mais geral, tá? Que é f' de x. Ou seja, eu não estou te dando o ponto, tá? Então já é necessário, já é mais indicado você usar essa, tá? Então é isso que eu vou usar aqui, ó, para me calcular o f' de x. Então, ó, usando a definição de derivada, isto é, a f' de x, ele pode ser dado dessa maneira, por esse limite, tá? Assim como f de x é essa função, segue que? Quem era o f de x mais h, pessoal? Porque eu preciso saber aqui, ó. F de x mais h é a função f calculada no ponto x mais h. Então, pela regra da função, vai ser x mais h ao quadrado mais 1. Desenvolvendo esse quadrado da soma aqui, fica x² mais 2xh mais h ao quadrado, mais esse 1 que vem daqui, tá? Então, f de x mais h é isso. Aí você substitui na expressão do limite, tá? Vamos só substituir aqui os valores. Então, f' de x seria igual a esse limite de h tendendo a 0, f de x mais h menos f de x sobre h. Substitui o f de x mais h, que é esse valor aqui, tá aqui. E substitui o f de x, que é x² mais 1. E note novamente que é menos f de x. Então, nunca esqueça de que a f de x é tudo isso, tá? Então, quando eu colocar o menos aqui, eu tenho que colocar o menos aqui na frente, certo? Então, menos essa expressão. E aí você já observa aqui, ó, xh menos x². x² menos x². Tem 1 menos 1, então cancela, tá? Então, vai ficar 2xh mais h² dividido por h. Como aqui na cima, pessoal, você observa que aqui, ó, tem h, h. Então, h é comum, você pode colocar em evidência, certo? Colocando h em evidência, para voltar para 2xh, 2x. Para voltar para h², h. Quando multiplicar, fica h², certo? E aí você pode cancelar esse h sobre h, e aí você tira o problema, né? Você tira esse problema aqui que a gente encontra, certo? E isso dá igual o limite de h tendendo a 0 de 2x mais h. Agora, esse limite não tem problema nenhum, tá? Não tem restrição nenhuma, porque o h aqui, quando ele tende a 0, não influencia isso aqui não, zero embaixo, tá? Tirou aquela dependência aqui, tá? A gente tirou isso daqui. Então, quando o h tende a 0, os 2x não depende de h. Então, 2x é constante para h, tá? Então, dá 2x mais 0, tá? Mais 0, que dá 2x. Então, essa é a derivada dessa função f de x, que é igual a x² mais 1, tá? Perfeito. Agora, olha, segunda questão lá, ela fala o seguinte, calcule f' de p pela definição sendo dados. Tá,
Então, eu peguei a questão D lá para me resolver, tá? Então, a função f de x é raiz de x ao quadrado, tá? Raiz de x, raiz quadrada de x. E o ponto P dado é o ponto 4. Então, eu quero calcular, na verdade, o f' de P. Só que como P é 4, eu quero calcular o f' de 4, onde a f de x é essa função. Então, pela definição de limite, a f' de 4 é o f de x menos o f de P, sobre x menos P. Eu já deveria ter substituído aqui, né? Como o x é 4, na verdade seria o f de 4 aqui, tá? Pode substituir direto, ó. O f' de 4 é f de 4, tá? Sobre x menos 4. Coloca direto lá, tá? Perfeito. Então, isso daqui é limite quando o x tende a 4. Quem é f de x? É a raiz de x. Quem é o f de 4? É a f de x calculado no 4, ou seja, é a raiz de 4, certo? Sobre x menos 4. Raiz de 4 é 2, ok? Então, fica raiz de x menos 2 sobre x menos 4. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou calcular ele diferente, eu poderia usar outro artifício, mas eu vou multiplicar pelo conjugado. Ou seja, eu vou multiplicar por um número que no fundo é 1, ou seja, que é esse daqui de cima com o sinal contrário, tá? Multiplica pelo conjugado aqui, certo? Então, ó, o que vai acontecer aqui? Observe essa parte de cima. Olha, eu não tenho uma forma do tipo assim, ó. Olha, A menos B, A mais B, tá? Olha, observe aqui, ó. A menos B, A mais B. Quem é o A? Raiz de x. Quem é o B? 2. Então, eu tenho A menos B, A mais B. Isso daqui, pela propriedade que a gente sabe lá, é A quadrado menos B quadrado, certo? Então, é isso que eu vou usar aqui em cima. Então, lembrando que o A é a raiz de x, então vai ficar raiz de x ao quadrado menos B quadrado, que é 2, tá? Então, foi isso que eu usei bem aqui. Então, eu posso escrever essa parte de cima por aqui, aqui embaixo eu repito, certo? Só que a raiz de x ao quadrado, a gente pode entender como se fosse x, tá? Cancelando aqui, ok? E a menos 2 ao quadrado, que é 4. Aí você observa que você tem x menos 4 dividido por x menos 4 vezes isso. E aí esses caras se cancelam e fica simplesmente o limite de x tendendo a 4 de 1 sobre a raiz de x mais 2. Só que, quando x tende a 4, agora você observa que não zera aqui embaixo. Então, o limite está definido, tá? E você pode calcular normalmente. Isso daqui é 1 sobre a raiz de 4 mais 2. Como a raiz de 4 é 2, fica 1 sobre 2 mais 2, que dá 1 quarto. Então, esse é o valor do limite, tá? A questão 6, pessoal, dessa lista aí, ele pede para a gente calcular pela definição. Olha, aqui não é me dado o ponto, então é natural que eu pense em usar essa definição aqui de f de x, tá? De f' de x, porque não é me dado o ponto, certo? Você poderia também usar, pessoal, a outra ideia, a f' de x, usar ele como se fosse f de x menos f de p sobre x menos p. Aí, de que forma você pensaria? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar um p arbitrário. Pega um p arbitrário, encontra a solução, e como aquele p arbitrário, ele vai valer para todo p no final. Você pode concluir assim, certo? Ele valeria para todo p, ok? Aí você pode concluir quem é f' de x. Mas, bora usar essa daqui. Então, a f' de x vai ser o limite desse quociente. Uma vez que a função f de x, eu peguei o exemplo C, é a função x ao cubo, então, como é que fica, pessoal? F de x mais h vai ser, ó, no lugar do x, eu estou passando x mais h, então, eu pegaria x mais h aqui e ela varia ao cubo. Então, vai ser x mais h ao cubo menos a f de x, que é x ao cubo. Fazendo, ou seja, abrindo aqui esse cubo aqui da soma, né? Você tem o quê? X ao cubo mais 3x quadrado h mais 3x h quadrado mais h ao cubo menos esse cara que já estava aqui. Note que eu só abri isso aqui, aí você pode recordar. Ou seja, no fundo você começa na maior potência do x, o x vai diminuindo e o h vai crescendo, tá? h, 2, 3, tá? Perfeito. Sobre h. Aí você percebe que dá para cancelar esse x ao cubo com x ao cubo. E aí você percebe ainda, pessoal, ou seja, você reescreve o limite dessa maneira. E aí você observa ainda aqui, ó, h, ou seja, h é comum, você pode colocar em evidência.
Para voltar para 3x², 3x². 3x²H, 3x². Para voltar para cá, 3xH. Para voltar para cá, H², tá? H ao cubo. Quando multiplicar H por H², dá H ao cubo, certo? Aí você cancela o H, tira a dependência, né? Ou seja, você tira a indeterminação desse limite. A indeterminação desse limite aqui, porque o problema estava quando o H tendia a zero, isso aqui estava indo para zero. Perfeito? Então, isso daqui vai dar o limite simplesmente dessa expressão, tá? E quando H tende a zero, essa parte aqui, ó, não depende de H, então ela é constante, certo? E essa parte aqui que depende de H, como H vai para zero, essa parte vai para zero. Portanto, você conclui que a f' de x vai ser essa expressão aqui, que é 3x², tá? A questão 5, pessoal, que eu deveria até ter falado antes, tá? Ela fala o seguinte, ó, determine a equação da reta tangente em P, f de P, sendo dadas a função. Eu peguei o exemplo B, tá? O item B, que é onde a função é 1 sobre x e P é 2, tá? Bem, pessoal, acredito que o professor comentou com vocês, né? Mas se não comentou, também pode encontrar no livro, que a equação da reta tangente em P, f de P, ela é dada por dessa maneira, tá? Ou seja, a equação da reta, ela é dada dessa maneira aqui. Y igual a f' de P sobre x menos P mais f de P. Observe, pessoal, que eu tenho P, eu tenho a função. Então, o f de P, ele está meio que... eu posso determinar ele completamente, tá? O problema para calcular a reta tangente é exatamente calcular quem é o coeficiente angular dessa reta. E o coeficiente angular dessa reta é exatamente a derivada no ponto P, certo? Então, o objetivo do nosso trabalho aqui maior é calcular quem é f' de P, certo? Quem é f' de P, nesse caso. Então, precisamos determinar o f de P e o f' de P, tá? Ok. E aí a gente determina aqui a reta. Bem, o f de P, como P é 2, é o f de 2. Como a função é 1 sobre x, então vai ser 1 no lugar do x aqui, eu estou passando 2, então substitui aqui x por 2. Então fica 1 sobre 2. Então, f de P é f de 2, que é 1 sobre 2. E o f' de P, né? O f' de P, ele é exatamente o f' de 2, certo? F' de 2. E quem é o f' de 2? É o limite de f de x menos o f de 2 sobre x menos 2, certo? Usando a definição. Perfeito. Quem é o f de x? É 1 sobre x. Quem é o f de 2? Eu acabei de calcular, é 1 sobre 2, certo? Sobre x menos 2. Aí o que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer a soma aqui dessas duas frações, ó, tá? Fica 2 menos x dividido para 2x, certo? Dividido para x menos 2. Aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar menos em evidência aqui, tá? Eu quero inverter essa ordem aqui. Eu quero que fique x menos 2. Então, colocando menos em evidência aqui, eu posso escrever isso daqui como se fosse x, né? Porque menos vezes x dá menos x. Eu volto para cá. E menos 2, porque menos com menos dá mais, ficaria mais 2, tá? E aí, aqui eu conservei a primeira fração, que é essa sobre essa, e multipliquei pelo inverso da segunda, tá? Fica 1 sobre x menos 2, ok? Acho que tem umzinho aqui embaixo, tá? 1 sobre x menos 2. Ok, pessoal. Aí, por que eu coloquei esse menos em evidência? Justamente por causa disso daqui, ó. Porque aqui tá x menos 2, tá? Aqui embaixo. Aí eu quero cancelar esses caras. Então, x menos 2 vai embora. Fica simplesmente menos 1 sobre 2x. Aí você observa que quando o x tende a 2, isso daqui está tendendo para 4 aqui embaixo, não tem problema nenhum. Então, o resultado desse limite é menos 1/4. Uma vez que eu já sei quem é a f' de P e sei quem é o f de P, eu volto aqui na fórmula da equação, ou seja, na equação aqui da reta, certo? Tangente e substituo. No lugar da f' eu coloco menos 1 sobre 4, x menos 2, que é o x menos P, né? No lugar do P eu coloquei 2. E mais 1 sobre 2. Logo, isso daqui vai ser igual, fazendo a distributiva, menos x sobre 4, mais 2 sobre 4. Ó, menos com menos dá mais, vai ficar 2 sobre 4, mais 1 sobre 2 que vem daqui. Isso daqui dá meio, né? 2 sobre 4 dá meio. Meio com meio, 1.
Então, fica menos x sobre 4 mais 1. Essa é a reta tangente ao gráfico no ponto P igual a 2, tá? Ao gráfico dessa função aqui, 1 sobre x. Ok? Ok, pessoal. E na seção 7.5, pessoal, eu só vou resolver uma questão para vocês. E o resultado do resto lá é simplesmente usar as definições lá das derivadas elementares, no caso das funções seno, cosseno, né? Derivadas trigonométricas lá. Você vai resultando, vai resolvendo e vai calculando. Bem, eu vou calcular essa questão 2, que pede exatamente o seguinte. Determina a equação da reta tangente ao gráfico f de x igual a seno de x, no ponto de abscissa a 0. Ou seja, eu quero a equação da reta tangente a essa função, ou seja, no ponto 0, tá? Eu quero a equação da reta tangente ao ponto 0, f de 0, certo? É isso. Perfeito. Então, ó, por aquilo que eu já estava expondo acima, eu quero calcular a reta dada dessa forma, né? Y igual a f' de 0, x menos 0, mais f de 0, onde a f de x é essa função, certo? Ó, logo, sendo f de x igual a seno de x, quem é a derivada dela? Pelo que a gente viu lá, a derivada do seno, cosseno, tá? Então, a f' de x é o cosseno de x, certo? Como eu quero a f' de 0, então, basta calcular a f' no ponto 0. Então, a f' no ponto 0, ou seja, é o cosseno no ponto 0, tá? Passa 0 aqui, certo? A f' no 0 é o cosseno no 0. Só que o cosseno de 0 é 1, certo? O cosseno de 0 é 1. E assim, a f de 0. E além disso, né, eu já sei quem é a f', eu preciso calcular esse f de 0. O f de 0, ou seja, eu sei que a minha função é a seno de x. Então, o f de 0 é o seno de 0, certo? O f de 0 é o seno de 0, só que o seno de 0 é 0. Pronto, já sei agora todos os parâmetros necessários para escrever a minha reta tangente, tá? Então, no lugar do f' de 0 eu coloco 1, então fica x menos 0, e aqui no lugar do f0 dá 0. Então, no fundo, a minha reta y é 1 vezes x menos 0 mais 0, ou seja, isso daqui dá x. Então, ou seja, é a função identidade, tá? A reta tangente ao gráfico da função seno de x, eu até fiz uma ilustração aqui para vocês verem melhor. Ou seja, você tem aqui a função seno. A função seno, eu tracei ela no intervalo 0 a π, tá? A função seno, ela começa no 0, tá? Ela passa aqui no ponto 0 e ela atinge um 1 em π sobre 2 e depois decresce de novo, varia aqui, enfim, ela é meio periódica, tá? Então, eu quero a reta tangente que passa exatamente nesse ponto aqui, ó, que é o ponto 0, f de 0, tá? F de 0 é 0, então é esse ponto aqui. Então, a reta tangente nesse ponto, a gente encontrou que é a reta y igual a x, ou seja, é a função identidade, está aqui, ó. Então, aqui está o gráfico da função seno e aqui está o nosso gráfico da função y igual a x. Então, a reta tangente ao gráfico, ou seja, o coeficiente angular dessa reta é exatamente a derivada. Ok? Perfeito, pessoal. Então, é isso que eu teria para comentar com vocês. Vão mandando as dúvidas no grupo, tá? Vão mandando aí as dúvidas no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês podem ir comentando lá. A gente vai tentando sanar as dúvidas de vocês. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo, tá? Fique bons estudos aí. Se prepare para as provas, né? Que já está próxima. E vão tentando resolver os exercícios.